Bom, vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática e na aula de hoje nós vamos falar sobre função afim. Mas antes de falar de função afim, nós vamos tratar de três tipos de função. A função constante, a função identidade e a função linear. São três situações para fazermos uma introdução ao que seria a função afim. Então, para dar início à nossa aula, vamos aqui começar a respeito da função constante. A primeira coisa que eu tenho aqui, que nessa função constante, eu vou poder pegar qualquer ponto do eixo x com respeito ao eixo e com relação a esse ponto B, e você vai observar que no gráfico sempre vai ser a mesma distância. Tá? Então, e não importa quantos elementos de x eu vou pegar. O resultado para y sempre vai ser igual a b. Portanto, nós dizemos que essa função ela é constante, ou seja, para todo e qualquer valor de y, para todo e qualquer valor de x, o valor de y sempre vai ser o mesmo. Tá? Aqui eu coloquei um ponto específico, que seria o ponto 0b, ou seja, para x igual a 0, o valor de y é b. Mas se eu pegar qualquer um desses outros valores aqui, ó, ele sempre vai dar a mesma distância com respeito ao eixo y, tá, ok? Portanto, na função constante, para todo e qualquer valor de x, o valor de y sempre é o mesmo. Portanto, vamos lá para algumas definições. Aqui você tem, aqui no caso, uma função f de R em R é uma função constante, se é definida por f de x igual a b, ou seja, com b sendo real, para todo x do domínio. Uma observação é que o gráfico da função constante é uma reta paralela ao eixo das abscissas, passando pelos pontos 0b. No caso, passando pelo ponto 0b, que não é pelos pontos, é pelo ponto 0b. Ou seja, independente do valor que eu venha colocar de x, o resultado de y sempre vai ser igual a b. E a primeira observação que eu coloco é que o domínio de f vai ser qualquer número real. Já a imagem é sempre dada pelo valor de c, não, desculpe. Aqui é b. Sempre igual a b. Bom, vamos para exemplos. Construir o gráfico das aplicações de R em R definida por... Se o y é igual a 3, não importa qual seja o valor de x. Sempre o gráfico vai ter que tocar em y igual a 3. Ou seja, você vai ter uma reta paralela ao eixo x passando por 3. Portanto, você teria essa definição como gráfico. Lembrando que aqui eu só estou colocando um ponto, que é o 0,3, mas eu poderia ter colocado 1,3, 2,3, 5,3, 1.003, porque o valor de y sempre vai ser constante igual a 3. Agora, se eu pego menos 1, a gente também vai ser uma reta paralela ao eixo x, só que neste caso vai estar abaixo do eixo x. Portanto, você teria essa situação. Eu coloquei apenas um ponto 0 menos 1. Com respeito à função identidade, é sempre bom notar o termo utilizado, identidade. Nesse caso, na função identidade, não importa qual seja o valor de x, você sempre vai ter uma imagem y igual ou de mesmo valor. Ou seja, se o x for 1, o y também é 1. Se o x for 2, o y também é 2. Se o x for menos 1, o y também é menos 1. Se o x for menos 2, o y também é menos 2. Nesse caso, nós dizemos que uma função é identidade, se é definida do tipo f de x igual a x para todo x do domínio. E aí entra uma observação importante, que o gráfico da função identidade é uma reta que contém as bissetrizes do primeiro e terceiro quadrante. Ou seja, essa reta divide o eixo x, o primeiro quadrante, em duas regiões idênticas. Tá? No caso, a bissetriz, você gera valores para x e y iguais, seja no primeiro e terceiro quadrante. E aí, não é a função identidade, mas se eu colocasse o f de x igual a menos x, também seria um gráfico idêntico ou parecido com a função identidade, só que em vez dele cortar o primeiro e terceiro quadrante, ele cortaria o segundo e quarto quadrante. E os valores de x e y teriam sinais opostos.
E a outra observação que eu posso colocar é que o domínio de f é igual a números reais e a imagem também, já que ele percorre todo o eixo x e y. Vamos agora para a função linear. Essa função linear é o que eu já tenho praticamente como definição para a função afim. Mas antes, vejamos que nessa função linear, ela vai ter uma característica bem interessante. Ela é parecida com a função identidade, só que ela tem uma certa inclinação ou mais para o eixo y ou mais para o eixo x. E neste caso, nessa função linear, o valor que está multiplicando o x pode ser positivo ou pode ser negativo. Neste caso, dizemos que uma função é linear se ela for do tipo f de x igual a x, ou com a diferente de zero, e esse valor de x pode ser qualquer valor do domínio. A primeira observação é que a função linear é uma reta que passa pela origem. E aí você vai observar desde já que se o a for igual a 1, essa função linear passa a ser uma função identidade. Portanto, uma função identidade nada mais é do que uma função linear. E o domínio é os reais e a imagem também. Vejamos alguns exemplos. Qual seria o gráfico da função y igual a 2x? Se você pegar o ponto x igual a, o valor do elemento x igual a 0, você vai ficar com 2 vezes 0, que dá 0. Então você tem esse ponto 0, 0, que seria a origem. Agora, se eu colocar aqui o x igual a 1, você tem que o y vai 2 vezes 1, que dá 2. Portanto, você tem um segundo ponto. E lembrando que se você pegar esses dois pontos, x 0, 0, 0 e o 1, 2, você pode pegar uma régua e traçar um segmento de reta que passa por esses dois pontos. E você determinaria, no caso, a reta que passa por eles. Portanto, essa é uma construção de uma função linear. Já, se o y for igual a menos 2x, você vai observar que você não teria esses mesmos valores. Claro, o 0, 0 continua, uma vez que se o x é 0, menos 2 vezes 0 dá 0. Logo, se eu pego o x agora igual a 1, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então você não teria o gráfico para essa região, e sim para essa região. Ou seja, você vai ter esse aspecto, o ponto 0, 0, e você tem o ponto 1, menos 2. Logo, o seu gráfico é essa reta que passa por esses dois pontos. Bom, agora vamos falar a respeito da função afim. Neste caso da função afim, uma função afim nada mais é do que uma função f de R em R, ou uma função polinomial, também pode ser chamada do primeiro grau, quando existem os números reais a e b, de tal forma que o f de x é igual a x mais b, com o a diferente de zero para todo x pertencente aos reais. Neste caso, uma coisa importante é que o gráfico cartesiano da função f de x igual a x mais b com o a diferente de zero é uma reta. Claro, se o b for igual a zero, ela se torna uma função linear passando pela origem. Se for diferente de zero, não vai passar na origem. Bom, segue alguns exemplos aqui de funções afins. Primeiro, o y igual a 3x mais 2. Você vê que o valor de a é igual a 3, diferente de zero, e o b é igual a 2. Você tem também menos 2x mais 1. O valor de a é menos 2, o valor de b é 1. Bom, a y igual a x menos 2, o a é igual a 1 e o b é igual a menos 2. E o y igual a 4x, você tem que o a é igual a 4 e o b é igual a 0. Bom, na letra A, você tem uma função afim com os parâmetros a e b diferentes de zero, ou seja, não passa pela origem. Também na letra B, o a e o b são diferentes de zero, não passa pela origem. Na letra C, da mesma forma, mas na letra D você já tem um caso casuístico já conhecido, que é a função linear, pois aqui o valor de b é igual a zero. Bom, vamos para essa observação, ficou um pouco cortado aqui, é que quando o b é igual a zero, a gente já acabei de falar, essa função do tipo ax mais b passa a ser escrita de que forma? Ax, onde ela é uma função linear, o que a gente particularmente diz que é uma função linear, é uma função também afim. Bom, estamos aqui já quase chegando no final da nossa aula.
Vamos agora mostrar como construir a função afim, o gráfico da função afim. Então, se eu quero construir o gráfico dessa função afim do tipo 2x mais 1, basta que eu escolha 2 pontos, ou seja, com 2 pontos eu posso construir o gráfico da função afim. Portanto, eu vou escolher um valor para x, melhor, 2 valores para x, determinando 2 valores para y. E aqui eu escolhi os pontos x igual a 0 e o x igual a 1. Ou seja, ao escolher o x igual a 0, quem vai ser o valor de y? Lembrando que a função é 2x mais 1. Logo, no lugar do x eu vou colocar 0 e depois eu vou colocar o 1. Logo, se eu tenho 2 vezes 0, é 0, somado com 1, 1. Já na segunda situação, 2 vezes 1 é 2. Aqui não é igual, aqui é um mais, tá? Então, 2 mais 1 dá 3. Olha, eu tenho 2 pontos. O primeiro ponto é o 0, 1 e o segundo ponto é 1, 3. A partir desses 2 pontos, marco eles no plano cartesiano e uno eles utilizando uma régua. Você traça um segmento passando por esses 2 pontos e você vai determinar o seu gráfico, ok? Tá, aqui o primeiro ponto seria 0, 1 e o segundo ponto seria 1, 3. Pego uma réguazinha, traço o segmento passando por eles. Claro, aqui eu estou falando segmento, mas é uma reta. Você pode ter prolongado tanto acima como abaixo, tá? Vamos para o próximo exemplo. Construir o gráfico da função menos 2x mais 3. Ora, esse gráfico, você vai observar que ele tem uma característica um pouco diferente do anterior, porque quem está multiplicando o x é menos 2, no anterior era 2. E o que acontece com o gráfico quando eu substituo, no caso, o valor de a de um valor positivo para um valor negativo? A gente já observou que no gráfico da anterior, a gente já viu que essa função ela é crescente. Ou seja, à medida que o valor de x cresce, o valor de y também cresce. Agora, se eu pego o f de x igual a menos 2x mais 3, vejamos o que acontece com esse gráfico. A primeira coisa, vou escolher novamente 2 valores para x, determinando 2 valores para y. Lembrando que essa escolha é algo particular. Você pode escolher valores diferentes daqueles que eu escolhi, mas o gráfico tem que ser o mesmo. Outra recomendação que eu faço na hora da construção, procure utilizar uma régua, se possível, mas se você não estiver utilizando uma régua, procure colocar os espaçamentos de forma, vamos dizer assim, gradual, para que ela não venha trazer distorções no gráfico, tá? Então, neste caso, eu escolhi novamente o valor de x igual a 0, o valor de y igual a 1. Quando eu substituo esses valores, no lugar de x, na função y, você tem menos 2 vezes 0, menos 2 vezes 0, somado com 3, que dá 3. Mas quando eu pego menos 2 vezes 1, dá menos 2, somado com 3 dá 1. Portanto, eu determino aqui 2 pontos. O primeiro ponto é o 0, 3, e o segundo ponto é 1, 1. Lembre-se, o valor de x igual a 0, esse ponto vai estar localizado sobre o eixo y, na posição lá 3. Portanto, veja o nosso gráfico. Eu tenho o primeiro ponto aqui, ó, 0, 3, e o segundo ponto, 1, 1. Pega a sua régua, une eles. Observe que na hora da construção do gráfico, bom, são algumas situações. Nessa impossibilidade de você estar saindo para comprar um material mais adequado, eu aconselho você a utilizar uma régua bem simples. Trace 2 eixos, o x e o y, de forma que eles estejam perpendiculares. O próprio seu caderno já tem como fazer isso utilizando a régua, tá? Além disso, veja o espaçamento que é colocado. De 0 até 1, de 1 até 2, de 2 até 3, de 3 até 4, isso no eixo x. No eixo y, da mesma forma, veja que os espaçamentos entre os números, eles têm que ser iguais, ou pelo menos muito próximos. Claro, se você está usando uma régua que não seja, que tenha a divisãozinha, ou muitas vezes você, professor, não tenho nem régua aqui em casa, eu não tenho como comprar. Use um lápis como sendo sua régua e procure fazer um espaçamento, por exemplo, utilize o dedo mesmo para colocar espaçamentos iguais, ou pega um pedacinho de algo, de uma madeirazinha, ou um barbantezinho pequenininho e coloca as divisões ali, uma certa extremidade, e vai colocando os pontinhos, tá bom? Só lembrando aqui que nesse caso, novamente, eu vou voltar aqui para vocês, vou tentar aqui colocar para vocês o que a gente tinha feito na aula anterior,
que foi colocar a captura de janela do GeoGebra. Aqui eu já fiz algumas modificações, mas você vai observando agora a partir desse momento. Eu vou aqui apagar algumas coisas, certo? Para que você possa ter esta construção, tá? Vamos apagar aqui tudo, tá? Eu apaguei tudo, mas a partir de agora vamos fazer uma construção, tá ok? E nessa construção nós vamos expressar, por exemplo, se você tem uma função do tipo f de x igual, f de x igual a menos x mais 1. Bom, se você olha para esse gráfico, você pode simplesmente, utilizando o GeoGebra, à medida que você coloca a expressão, você já tem o seu gráfico diretamente. Vamos colocar outra função aqui. Vamos, por exemplo, pegar 2x mais 3 e já vejo o gráfico aí, ó. Ou seja, eu vou diminuir um pouquinho mais aqui, tá? As cores estão sendo determinadas aqui, da função f está em verde, da função g está em vermelho, tá? E veja, ó, o gráfico. Mas vamos supor que aqui você já observa que quando o valor de a ele é negativo, a função ela é decrescente. Mas quando esse valor de a é positivo, a função é crescente. Mas suponho que eu coloque aqui menos 3x. Essa função que está em roxo, vou até tirar as outras aqui para ficar melhor observável, tá? Você vai notar aqui, ó, que ela passa pela origem, é uma função linear. Eu quero agora uma função constante igual a 3. Opa, parei. Cometi algum erro? Sim, vamos lá. Vamos botar aqui i de x igual a 3. Tá lá. Olha o gráficozinho lá, ó, marcado aqui em cima, ó, igual a 3. Mas suponha que você vai colocar aqui uma função onde esse valor seja negativo, menos 2. Já olha lá, já apareceu lá embaixo. Então, eu vou colocar todos aqui. Você tem condição de observar cada um deles. Baixa esse GeoGebra, brinque aí. Você vai ter pelo menos a noção de como vai ser o seu gráfico, tá ok? Então, claro, aqui eu estou colocando somente da função afim, tá? Mas note que você poderia ter colocado outras funções aqui. Vamos supor aqui que você venha a colocar uma função do tipo x ao quadrado menos 2x mais 1. Olha lá o gráfico bonitão aqui, ó. Claro que o professor poderia fazer isso manualmente, mas na falta de um quadro ou mesmo de um caderno, você está com um recurso desse em sala de aula, você pode fazer essas construções de forma bem rápida, tá? Por exemplo, ele quer no intervalo aqui, a gente já falou isso para vocês, no intervalo de menos 1 até 3, por exemplo, e aí você observa que já ficou uma parte vermelha aqui, ó. Mas eu vou aqui diminuir, olha como é que está o gráfico, como fica bonitão, ó. Então essa é uma expressão que você pode utilizar. E aqui tem uma coisa interessante que você pode notar, vou botar aqui a gradezinha. Na grade você vai notar que se eu pegar o f de menos 1 e o f de 3, eles têm o mesmo resultado, que seria igual a 4. Tá? E eu note que ele toca o eixo x aqui em 0. Então vamos botar aqui nessa função. E aí na próxima aula você já vai ter algo bacana para ver a respeito disso. Olha isso aqui. Você vai observar nesse intervalo que o meu gráfico, né, ele toca o eixo x aqui. E onde será que ele toca esse x? Você vai notar aqui, eu estou aproximando, ó, em 0,5. Ou seja, o que quer dizer o gráfico tocar o eixo x? Isso indica que aqui eu tenho o zero da função, que é algo que a gente vai estar vendo na próxima aula, tá? Então, é algo que eu já vou deixando para vocês. Na próxima aula, nós já vamos ver algumas coisas a respeito do coeficiente que multiplica o x, ou seja, o coeficiente angular, tá?
Deixa eu tirar aqui. A gente vê que a gente vai falar sobre coeficiente angular, a gente vai falar a respeito do zero da função, a gente vai falar de inequação do primeiro grau, sistema de inequações do primeiro grau. E a gente vai ver, muitas vezes, você pega um sistema de equações do primeiro grau e muitas vezes quer saber, oh, poxa, onde é que toca lá? Onde é que esses dois gráficos se intersectam? Então, a gente vai trabalhar tudo isso na próxima aula, tá bom? E outra, lembre-se, você pode estar respondendo as questões, envia para nós, tira suas dúvidas, tá? Lembrando que foram passadas algumas listas, não temos condições de estarem respondendo todas aquelas questões, mas à medida que você for mandando as questões para a gente aqui, a gente vai respondendo para você e, caso haja necessidade, a gente pode fazer uma aula exclusiva só com as suas dúvidas. Mas a gente espera que você esteja nos procurando para sanar estas dúvidas a quais vocês possam ter, tá bom? Então, até a próxima aula. Lembrando que se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Aproveita nesta aula, você pode dar o seu like e o seu dislike. E até a próxima aula.